Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marley Tavares e nessa aula falaremos sobre a Lei de Kirchhoff das tensões. A Lei de Kirchhoff é uma das leis mais importantes para a área de elétrica. Ela pode ser aplicada a qualquer tipo de sinal, não apenas sinal em corrente contínua, como sinal digital e sinal alternado. A Lei de Kirchhoff, na verdade, as leis de Kirchhoff são duas. A Lei de Kirchhoff para a tensão, que vamos falar um pouco mais nessa aula, e a Lei de Kirchhoff para as correntes, que vamos falar numa próxima aula. Tá, mas o que é a Lei de Kirchhoff para as tensões? O que nos diz a Lei de Kirchhoff para as tensões? Ela diz que é uma soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou um laço. Deve ser igual a zero. Mas espera aí, Marli, o que é um laço? Um laço é um caminho fechado em um circuito, passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida. Espera aí, como assim? Vamos exemplificar. No circuito da figura 1, eu tenho formado por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, dois resistores. Vamos ver quantos laços eu tenho, tá? Vale salientar que nó é o encontro entre dois elementos, ou seja, é a conexão entre dois elementos, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse nó, tenho esse nó aqui, tá? Que na verdade aqui eu conecto três elementos, e tenho um nó aqui de baixo, que vai todo esse percurso aqui, tá? Então, eu tenho três nós. Bom, ele diz que um laço é um caminho fechado, passando apenas uma vez em cada nó e terminando no ponto de partida. Se eu chamar aqui de um nó A, aqui de um nó B e aqui de um nó C, eu tenho um laço saindo do nó C e voltando para o nó C. Vamos ver como? Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido externo. Melhor, nesse caminho externo. Saio do nó A. Volto para o nó A sem repetir nenhum nó. Então, eu saí do A, passei pelo B, passei pelo C e voltei para o A. Então, nesse caso aqui, é um laço. Eu tenho outro laço aqui também. Se eu sair do nó A, passar pelo nó B, só que agora eu passo pelo elemento de 6 ohms, passo pelo nó C e volto para o nó A. Isso também é um laço. E, por fim, saio aqui do nó B, passo pela fonte de corrente, percorro aqui o nó C, passo pelo elemento de 6 ohms e volto para o nó B. Então, nesse caso aqui, eu tenho três laços. Então, eu tenho três caminhos fechados, na qual eu posso percorrer sem repetir o nó, tá? Bom, agora que entendemos o que é um laço, vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito, né? O que é a Lei de Kirchhoff para as tensões? Ele diz, é uma soma algébrica. Então, se eu estou falando algébrica, me importa o sinal de todas as tensões. Então, matematicamente, eu posso representar, já que é uma soma de todas as tensões, eu posso representar matematicamente com o símbolo de somatório das tensões. E aí eu tenho que as tensões, ela vai de uma tensão até a enésima tensão, entender a quantidade de tensões ou de elementos que eu tenho no meu circuito, tá? E eu disse para vocês que é algébrica. Mais uma vez, o sinal importa. Ou seja, o sinal de cada tensão que eu vou realizar meu somatório é a polaridade do terminal encontrado primeiro à medida que percorremos o laço. Vamos entender melhor? Observe esse circuito da figura 2, na qual é formado por 3 resistores e 2 fontes de tensão. A Lei de Kirchhoff me diz que eu devo percorrer um laço, nesse caso eu vou sair desse nó e voltar para esse mesmo nó que eu chamei de A. E o que eu quero ressaltar é o sinal, é uma soma algébrica, então o sinal que eu vou pegar é o primeiro sinal que eu vejo ao passar pelo elemento quando eu percorro o laço.
Então, vamos percorrer o laço nesse sentido horário. Então, saindo do nó A, o primeiro sinal que eu vejo referente à fonte de tensão é negativo, então vai ficar menos V1, tá? Para o resistor, primeiro sinal que eu vejo é positivo, então é mais V2. Primeiro sinal que eu vejo referente à tensão V3 é positiva, então aqui é mais V3. Nesse caso aqui, menos V4. Nesse caso aqui, mais V5. E aí ele diz, isso tudo deve ser igual a zero, tá bom? Então, observa comigo. O que eu quero, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. A soma das elevações de tensão, vou botar aqui, elevação de tensão, deve ser igual, ou é igual, à soma das quedas de tensão. Mas, o que significa isso? Significa que, observe aqui a minha fonte de tensão. Eu tenho uma elevação de tensão. Eu estou saindo de uma polaridade menor para uma polaridade maior. Então, eu estou elevando a minha tensão ao passar desse nó A para um nó B, tá? Já para um resistor, eu tenho uma queda de tensão. Eu estou saindo de uma polaridade positiva para uma polaridade negativa ao passar por ele. Agora, observe que a elevação de tensão, então, é V1 e V4. A soma deles é igual à soma das quedas de tensão. Então, a lei de Kirchhoff das tensões me garante isso, que a soma das minhas quedas de tensão é igual à soma da minha elevação de tensão, tá certo? Vamos para frente. Mas, Marley, eu vi que você percorreu o laço nesse sentido horário. Qual o sentido que eu devo percorrer para aplicar a minha lei de Kirchhoff das tensões? Na verdade, a lei de Kirchhoff das tensões pode ser aplicada tanto no sentido horário, ou seja, nesse sentido aqui, quanto no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido aqui. Vamos ver? Há pouco, eu apliquei para vocês no sentido horário, então eu vou sair daqui de um nó que eu chamei de nó A. Então, vai ficar menos V1, mais V2, mais V3, menos V4, mais V5, é igual a zero, tá? Agora, vamos aplicar num sentido anti-horário. Vou sair desse nó aqui, que eu vou chamar de um nó B qualquer, tá? Então, e vou percorrer o sentido anti-horário, como aqui é a seta em verde. Então, vai ficar o primeiro sinal que eu vejo aqui, mais V4. Primeiro sinal que eu vejo aqui, menos V3, menos V2, mais V1, menos V5, ele é igual a zero. Observe que a equação em vermelho e a equação em verde são iguais, apenas multiplicado pelo menos 1, tá bom? Então, qual o sentido que você deve ter a aplicar a lei de Kirchhoff das tensões? Quem vai dizer é você. O importante é que vocês tenham cuidado com o sinal que vocês vão ver primeiro no elemento, ou seja, a polaridade das tensões que você vai considerar para a soma da lei de Kirchhoff, ou da soma das tensões, formando a lei de Kirchhoff. Em outras palavras, você deve ter cuidado com a soma algébrica, deve ter cuidado com o sinal que você vai pegar ao percorrer seu laço. Mas qual o sentido? Se é o sentido horário ou o sentido anti-horário, é você quem diz. Tá bom? Vamos praticar nesse exemplo aqui. Então, ele diz o seguinte: determine V0 e I no circuito da figura 3. V0 e I é a corrente total do circuito. Circuito série, tá? Então, eu posso dizer que I é a corrente de todo esse circuito. Circuito é série, a corrente é a mesma. Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões saindo desse nó aqui, que eu vou chamar de um nó A. E vou rodar no sentido horário. Então, eu tenho
menos 12, tá? Aqui eu tenho um resistor, eu vou considerar a polaridade positiva de um resistor, a polaridade que a corrente entra, e vou chamar essa tensão do resistor de 4 ohms como a tensão V1. Então, eu vou ter mais V1. Aqui eu tenho uma fonte de tensão dependente, cujo primeiro sinal que eu vejo ao rodar no sentido horário é mais 2V0, é uma fonte de tensão. Nessa casa aqui, a fonte de tensão independente, o primeiro sinal que eu vejo é negativo, então fica menos 4, tá? Aqui ele já me disse a polaridade do resistor de 6 ohms, e aí eu pego o primeiro menos, obedecendo a lei de Kirchhoff das tensões, ou para as tensões, menos V0 igual a zero. Eu posso dizer que V1 mais V0 e menos V0 vai ficar mais V0 é igual a 16, tá? Só que aqui eu fiquei com duas variáveis. Eu vou aplicar a lei de Ohm para os resistores para, então, ficar com uma única variável. A lei de Ohm diz que é uma relação de tensão e corrente, tá? Então, para V1, eu tenho que o resistor é 4 ohms, tenho que a corrente é positiva, porque ela entra, agora considerando a lei de Ohm, ela entra pela polaridade positiva. Então, V1 é 4I, tá? Vamos analisar V0. V0, o resistor é 6. A corrente entra pelo polo negativo, é menos I. Então, V0 é menos 6I, tá? Então, V1, 4I. V0 menos 6I igual a 16. Daqui eu tiro que menos 2I é igual a 16, ainda I é igual a menos 8 ampere, tá bom? Só que a questão não terminou, ele pede quem é V0. Então, V0 vai ser menos 6, que multiplica menos 8, que dá igual a 48 volts. Agora sim, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões, tá? Para encontrar essa equação aqui. Tive cuidado com a polaridade do sinal, melhor, com o sinal das minhas tensões, ao fazer o somatório das tensões, tá certo? Vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, ele diz, determine R para o circuito da figura 4. Circuito da figura 4 formado por duas fontes de tensão independentes e dois resistores, na qual um desses resistores ele é desconhecido. Tá bom? Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões saindo desse nó que eu chamei de A e vou rodar no sentido horário. Vou considerar aqui, já que a corrente vem nesse sentido, polaridade positiva, negativa, vou chamar isso aqui de um V2, vou chamar isso aqui, que ele me deu, que é 10 volts, de um V1. Tá bom? Então, vamos lá. Saindo do nó A, retornando ao nó A, eu tenho menos 20 mais V1 mais V2 menos 30 igual a zero. Posso dizer que V1 mais V2 é igual a 50. Tá? Segura aí. Só que V1 eu sei. V1, ele é 10 volts. Então, eu posso dizer que V2 vai dar igual a 40, certo? 10 daqui, que vem para cá, fica 40. Só que o meu intuito não é achar V2, eu preciso achar quem é R. E aí eu vou utilizar a lei de Ohm, que me diz que V é igual a R, I, nesse caso, representei como I maiúsculo. V eu tenho, é 10 volts. R eu quero saber, e o I, vou me encontrar. Vou me encontrar a partir de quem, Marley? De V2, porque V2 é 10I. Bom, se eu tenho V2, é só substituir aqui, que aí eu encontro I, e aí eu substituo aqui, encontro R. Vamos lá? V2, 10I. Então, eu venho para cá, 10I é igual a 40. Desse caso aqui, I igual a 4 ampere. Substituo I aqui. Então, eu venho para cá, 10 dividido por 4, que é a corrente I, é igual a R. Eu acho que o valor do meu resistor é 2,5 ohms. Tá bom? Então, um raciocínio diferente, um exemplo um pouquinho diferente, mas ele utiliza a lei de Kirchhoff das tensões. Eu saí do nó A, percorri todo o laço e voltei mais uma vez
para o NOA, e aí pude encontrar a corrente, e com auxílio da lei de Ohm, eu encontrei o valor do resistor desejado. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre fontes de tensão em série. As fontes de tensão são conectadas em série para aumentar ou diminuir a tensão aplicada nos terminais, né? E para isso, eu utilizo a lei de Kirchhoff das tensões para obter a minha tensão total. Vamos entender um pouco melhor. Aqui na figura 5, eu tenho 3 fontes de tensão associadas em série, e eu tenho aqui um V total resultante dessa associação, tá? Então, eu vou percorrer esse laço aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Vou sair daqui de um nó A, de um nó fictício A, tá? Então, para o VT é menos VT. Vou percorrer no sentido horário. Mais V1, mais V2, menos V3, igual a zero. Eu posso dizer, então, que a tensão que eu vou obter a associar as minhas fontes de tensão em série é V1 somada a V2. Então, eu vou ter um aumento de tensão aqui ao associar V1 com V2. E aí, eu vou lá e tenho uma diminuição quando eu associo V3. Então, a depender da minha aplicabilidade, o valor às vezes eu não tenho a fonte de tensão com o valor que eu preciso naquele momento, mas eu tenho fontes de tensões parciais. Então, eu posso associar essas fontes para ter o valor desejado, como a gente faz normalmente no cotidiano com pilhas, né? A gente associa pilhas para fornecer ali, por exemplo, ao nosso controle remoto, um valor de tensão desejado, tá certo? Vamos falar um pouquinho também sobre o divisor de tensão. O divisor de tensão é a tensão nos terminais dos elementos resistivos, nesse caso aqui do figura 6 do elemento resistivo, sem necessariamente aplicar, né, de uma forma mais direta. Então, eu posso dizer que o valor das tensões de 2 resistores em série, tá? Então, o divisor de tensão é válido para o circuito associado em série, é proporcional ao valor da sua resistência. Marlene, não entendi não. Vem comigo. Eu sei que, de tudo estudado até agora, que V1 é R1, e se eu disser que nesse circuito fechado aqui, eu tenho uma corrente I, tá? Então, eu posso dizer que V1 é RI vezes I. Posso dizer que V2 é, circuito série, a corrente é a mesma, R2I, tá? Posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, saindo desse nó A e voltando para esse nó A. Eu digo que menos V mais V1 mais V2 é igual a zero. Ou ainda, V é igual a V1 mais V2. Eu sei que V1 é R1 vezes I. Sei que V2 é R2 vezes I. Posso colocar o I em evidência. Então, vai ficar R1 mais R2 vezes I, tá? Posso isolar o I aqui. Dizer que I é V dividido por R1 mais R2. Como a corrente é a mesma, eu posso substituir essa equação aqui, que eu vou chamar agora de 1, nas equações da lei de Ohm. Então, eu vou substituir, por exemplo, em V1. Daí, eu digo, então, que V1 é R1. Quem é a corrente? V dividido por R1 mais R2. Ou a resistência equivalente, nesse caso, né? Resistência total. Então, eu posso dizer que V1, só arrumando matematicamente, é R1. Resistência total ou equivalente vezes a tensão de entrada. O que me diz essa expressão? Que o valor da tensão 1 é proporcional da tensão total relativa ao resistor 1, tá? Como a tensão V2 é uma proporcionalidade da tensão total e da resistência, da tensão total referente ao resistor 2. Então, em um circuito série, posso ter quantos elementos eu quiser. Quando eu quero saber o valor da tensão dos elementos, eu posso aplicar o divisor de tensão e ver a proporcionalidade da tensão para aquele elemento fornecido pela fonte, tá bom? Vamos aplicar. No exemplo 3, ele diz, determine 0
e V0 o circuito da figura 7. Esse circuito da figura 7 eu tenho uma fonte de tensão, 3 resistores. Se aquilo é A, eu não tenho elemento nenhum, isso aqui é um nó único, o nó A. Nó B, tudo isso aqui é um nó B, tá? Vale salientar que o resistor de 6 ohms e o resistor de 3 ohms, eles estão sob dois mesmos terminais, ou seja, eles estão em paralelo. Então, eu posso simplificar esse circuito aqui. Posso dizer que 6 está paralelo com 3 e vimos que é produto pela soma. Produto pela soma, o que dá 18 por 9, dá 2 ohms, tá? 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9, 18 dividido por 9, 2 ohms. Então, eu posso redesenhar esse circuito aqui, substituindo os dois resistores em paralelo pelo resistor equivalente. Então, eu venho aqui 4 ohms, venho aqui 2 ohms, e aqui a minha fonte de tensão de 12 volts, tá? Aqui, aqui eu tenho uma corrente de entrada, e mais, por esses dois resistores estarem em paralelo, a tensão é a mesma, e também é considerada a mesma tensão do resistor equivalente. Então, aqui eu fico com dois resistores em série, com uma fonte de tensão, sendo alimentado por uma fonte de tensão de 12 volts. Como a fonte de tensão como a associação do circuito é série, e eu quero encontrar V0, eu posso aplicar um divisor de tensão. Então, eu digo que V0 é 2 dividido pela resistência equivalente, 4 mais 2, vezes a tensão total de 12 volts. Então, V0 vai ficar 24 dividido por 6, que dá 4 volts, tá bom? Só que a questão pede mais. Ele pediu V0, qual já determinamos, e pediu também I0. I0, ele é a corrente do resistor, que passa pelo resistor de 3 ohms. E aí eu posso aplicar a lei de Ohm, dizer que V0 é 3, a corrente entra pela polaridade positiva, então mais I0. V0, I0, vai ser V0, que eu encontrei, 4, dividido por, aqui a multiplicação, tá? Dividido por 3. Então, I0 é 4 terços de ampere, tá bom? Então, eu simplifiquei o circuito para aplicar o divisor de tensão. Que o divisor de tensão nada mais é do que uma proporcionalidade do valor da tensão total entregue pela fonte relativo ao resistor, ao valor do resistor, um valor de um dos resistores. O circuito precisa estar, mais uma vez, desculpa repetir, mas o circuito precisa estar em série. Quanto maior o valor do meu resistor, maior vai ser a queda de tensão ali. Então, é uma proporcionalidade do valor de tensão fornecido pela fonte. Tá certo? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês referente à lei de Kirchhoff para as tensões. Desejo que vocês façam muito exercício e até uma próxima aula.